também da citação que ele faz de Deuteronômio, também, do texto, o termo É um ali paralelo, Deuteronômio 5, né? fala também, e eu estava vendo aqui no internet, é o mesmo termo, né? Ele não tem variação. Só que o Isso. contexto de Deuteronômio é diferente do Êxodo, né? É de quem está dentro do palácio que escreve, não é isso? Se eu não me Sim, engano. sim. Mas Então tem uma Deuteronômio vai fazer visão uma diferente da releitura, lei. entendeu? É, Você tem que ter em mente que Deuteronômio é uma releitura do Êxodo. Então, a ideia é fazer uma releitura, ó, como que nós podemos aplicar isso dentro desse contexto hoje, entendeu? Mas ainda em entendi. Deuteronômio, essa percepção de que existiam outros deuses também é real, acontecia. Sim, mas é um texto mais leve, diferente, né? Tão Ah, denso como sim, esse, sim, com certeza. nesse sentido. Isso sim, entendeu? Mas a ideia de exclusividade de Yahvé, ela permanece. Isso aí não muda, né? Perfeito. Beleza. Eu vou ler aqui mais um trecho aqui do comentário sobre esse contexto, tá? Ó, a última palavra do primeiro mandamento merece também estudo atento. A expressão alpanai, literalmente contra a minha face, também pode ter o sentido de em detrimento de mim, como muitas vezes vemos nos empregos profanos. Gênesis 25:18, Deuteronômio 21:16. Outros exegetas preferem traduzi-la por diante de mim ou em minha presença. Seja qual for a tradução adotada, o contexto indica a rivalidade entre outros deuses e Yahvé, certo? O caráter geral e abstrato do primeiro mandamento, assim formulado, sobressai ainda mais se compararmos com outros textos e expressões próximas. Por exemplo, Êxodo 22:19, 23:13. Explicam quais formas de relações com estes deuses são proibidas. Então, oferecer-lhes sacrifícios, invocá-los e prostrar-se diante deles. No Deuteronômio e nos textos deuteronômicos também se fala frequentemente de servir a deuses estrangeiros. Trata-se, com efeito, de fórmulas para designar a idolatria. Graças à sua formulação geral e indeterminada, o primeiro mandamento resume todas as outras expressões citadas e proíbe todas as práticas de idolatria. Então, por exemplo, o que é idolatria de maneira geral? É tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Então, esse mandamento, ele não diz assim, ó, só se eu adorar um Deus, né, de outra religião. Não. Eu não posso colocar nada no lugar de Deus. E aí ele vai fazer a tradução do verbo hebraico, né, nessa frase para chegar a essa ideia dentro do contexto. Né? Aí ele vai ainda dizer aqui, ó, outros exegetas vai entender que, em parte, a continuação do verso 3 pode ser da seguinte forma: ter outros deuses era, pois, explicado por prostrar-se diante deles e os servir. Essa fórmula é mais compreensível em relação ao primeiro mandamento, né? A ideia dos outros deuses. E o comentário que ele vai fazer uma série de relações entre as expressões para dizer que não pode ter nada no lugar de Yahvé. É exclusividade, ponto final. Então, como é que eu poderia usar, né, esse mandamento hoje? Não terás outros deuses diante de mim. Não posso colocar nada no lugar de Deus. Ponto final. Né? Porque não é apenas o combate com outros deuses, mas também tem essa ideia de colocar alguma coisa no lugar de Deus. E aí você pode, né, de alguma maneira, tentar aplicar isso para a sua realidade. Dinheiro, poder, status,
família, emprego, bens, né? Qualquer coisa que eu vá substituir por Deus, eu estou aí cometendo, então, um ato de idolatria, estou aí indo contra o primeiro mandamento, que eu Professor, preciso ser exclusivo em relação a Yahvé. Fala, Marcelo. aquele texto lá então, se eu fizer um paralelo com o texto lá do Sermão do Monte, que alguns críticos, quando Jesus fala não pode amar a Deus e a mamon, que alguns traduzem como dinheiro, e Isso. alguns críticos dizem que ali Jesus não estava dizendo, na verdade, não é dinheiro em si, mas tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Né? Tem É a ideia da uma visão muito idolatria. mais ampla, idolatria. Né? É Isso. muito mais do que o dinheiro, é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, se eu fosse por esse caminho, eu também estaria correto nessa linha que o senhor. Lá no Novo Testamento, o que Jesus está dizendo? Não posso ter outra coisa no lugar de Deus. Ponto final, acabou. Entendeu? Ah, mas a família é mais importante. Se a família é mais importante que Deus, isso é idolatria. Ah, mas nada é mais importante que a família. Deus é mais importante que a família. Como isso se dá é um grande desafio. Não tem fórmula aqui para dizer como cada um vai viver. Mas, na minha relação com Yahvé, é preciso exclusividade. E esse é o detalhe que alguns comentários aqui vão dar em relação a outras religiões. Outras religiões não pedem exclusividade em relação aos seus deuses. A religião de Yahvé pede. Eu não posso colocar nada no lugar de Deus. Se você reparar, qual é o grande problema de hoje? As pessoas que dizem servir a Deus não são exclusivas, né? Hoje a pessoa vai à igreja, hoje a pessoa vai lá numa mesa branca, a pessoa vai no centro espírita. Então, assim, ela mistura as religiões, né? Tem gente que vai em várias religiões, alegando, né? Muita gente alega que todos os caminhos levam a Deus e tal, mas se eu fosse seguir à risca esse primeiro mandamento, nem todas as religiões levam a Deus. Na verdade, nenhuma religião leva a Deus, né? O encontro com Deus ele é direto, ele não é através da religião, né? Nós cremos que é através de Jesus Cristo. O Antigo Testamento não está falando disso. O Antigo Testamento está falando que a busca é direta para com Deus. Não há um intermediário nisso. Nada pode ficar entre eu e Deus. Não pode ter, né, nada no meio aí dessa relação. E aí dinheiro, bens, emprego, família, ego, status, poder, nada disso pode estar aí atrapalhando esse caminho. Entendeu? A ideia seria essa. Muito mais do que o pessoal fala, porque fulano fez uma estátua, porque Beltrano tem uma imagem, que ciclano anda com um cordão. Isso pode configurar, sim, né, um ato de idolatria, não estou dizendo que mas pode configurar um ato de idolatria, mas aquela pessoa que fica indo na igreja tal, porque o pastor tal vai orar, porque o pastor tal vai dar a bênção, porque a missionária tal vai jogar óleo lá, porque o apóstolo fulano vai fazer a campanha, isso pode ser configurado como uma idolatria. Eu estou colocando uma pessoa, um evento, como intermediário, como no lugar de Deus, né? Então, essa primeira parte do decálogo, o que ele está me dizendo? É exclusivo. Não tem outro meio, não tem outro caminho. É só Deus e mais nada. Entender essa relação ainda hoje é muito difícil. Se você repara as pessoas na sua igreja, né? É muito difícil as pessoas entenderem essa exclusividade pedida por Yahvé. Fala, Cristiano. E o catolicismo, Ricardo, também entra nesse ínterim aí, no caso? Então, depende da corrente, depende do católico, porque nem todo católico venera os santos, né? Os chamados santos.
nem todo católico venera, né, aqueles homens e mulheres como intercessores para Deus. Então, não dá para dizer que todo católico faz isso, porque há uma diferença entre o catolicismo em si e o catolicismo popular. É claro, né, que partindo da Igreja Católica, ele acaba aceitando tudo, mas há um catolicismo popular que mantém isso, que isso gera dinheiro, né? É a mesma coisa do cristianismo evangélico, eu vou dizer o seguinte, cristianismo gospel popular, né, em que mantém igrejas, pastores, cantores, né, para gerar dinheiro. Então, o catolicismo tem essa corrente também. Mas não dá para dizer que todo católico é assim. Conheço católicos que são muito mais fiéis a Deus do que muito pastor, inclusive muito pastor batista, entendeu? Então, não dá para generalizar. A ideia do verso, Deus tem que ser exclusivo, nada mais. Esse é o ponto. E aí independe de corrente, no caso do cristianismo, independe da corrente do cristianismo, se fôssemos trabalhar nessa linha. Deu para entender? Show, respondido. É muito comum, né, quando se fala de idolatria, a pessoa pensar logo, porque Maria, porque não sei o quê, mas nem todo católico pensa assim, né? Inclusive, há uma grande diferença, né, do catolicismo acadêmico para aquele popular. Mas o que gera dinheiro é o popular, então nunca vai acabar, né? Assim como... O católico... Fala. E o católico não considera idolatria os santos. Uma vez, conversando com ele fala que... Eu falei, mas é idolatria a outros... Ele falou, não é outros deuses, a gente acredita em um Deus só. Os santos são intermediários, intercessores nossos para com Deus. Aí eu falei, tá, mas e aquela parte que Jesus fala que ele é o único caminho, que ele é o intercessor entre Deus e os homens? Ele falou, aí é outra história. Então, é outra esse história, cara que você conversou, ele é fraco. A gente não idolatra outros deuses. Então, esse cara que você conversou, ele é fraco. Eu conversei com um teólogo católico uma vez sobre isso. Não é ele explicou bem, sabe o que ele falou? Essas pessoas não são santas. Elas são referências, exemplos de vida de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias por meio da fé e que nós podemos nos espelhar. Mas o único intercessor é Jesus e o único Deus é Deus. Ponto. Então, assim, se você conversar com um católico mais perto, né, alguém que conhece realmente a religião, o cara vai saber responder isso. O católico não vai falar isso. Não vai. É a mesma coisa, assim, mas pensa no meio gospel. Não vou nem usar evangélico, né? Porque essa cambada aí é tudo gospel hoje em dia. O cara faz a mesma coisa. O cara vai lá tocar. O cara, olha que loucura. Tem gente que vai tocar no paletó do pastor. O pastor joga suor. Tem pastor cuspindo nos outros. Olha que idiotice. Isso é absurdo. Assim, isso não é uma ingenuidade, é idiotice. Cuspe e suor de pastor cura quem? Entendeu? Assim, é quase que demoníaco um negócio desse. Mas tem muita... Essa galera do cristianismo gospel, se assim podemos dizer, está indo nessa linha. Então, esse mandamento, ele se aplica para qualquer coisa, qualquer ambiente, em que eu coloque no lugar de Deus, né? Então, é até legal a gente usar esse texto para reavaliar nossas relações, né? Com igreja, com Deus, com ministério, né? Porque às vezes... Quer ver um negócio interessante? Não estou dizendo que é isso, mas é uma reflexão que pode partir disso. Às vezes até o nosso próprio ego. A gente coloca à frente de algo que a gente está realizando, está trabalhando, né? O nosso orgulho. Então, será que Deus realmente é a exclusividade daquilo que eu estou buscando? Ou eu estou querendo satisfazer outras questões, né? Ego, orgulho, suprir bens, né? Carências emocionais. Tem muito pastor aí com problema psiquiátrico e que tenta suprir isso com a religião, com a igreja,
e acaba oprimindo e alienando um monte de gente. Está assim, ó, lotado. Então, esse versículo, ele pode gerar esse tipo de reflexão. Fala disso? Não, não está falando disso. Mas são coisas que podemos refletir, repensar, né, reavaliar. Deus é exclusivo na minha busca? É isso que tem que pensar aí. Né? É preciso exclusividade. E essa é uma exigência da religião de Israel. Deus é único. Isso é algo interessante. Aí é a relação do texto com os dias atuais. Né? Sim, sim. Né? Aí é pensando nos dias de hoje, como é que a gente lidaria com isso? Né? A mensagem é essa: Deus é exclusivo. Deus tem que ser exclusivo. Acho que é aí que está a chave da mensagem também, né? A gente conseguir fazer a exegese do texto e conseguir esse link com os dias atuais, que nem tentar, sempre é tão fácil assim. Nem sempre, dependendo do texto, não, difícil, nem todo texto dá. A gente escuta uns absurdos por aí, né? Que viaja na maionese, mas o cara acaba extrapolando. Às vezes não é muito fácil assim de você fazer essa transição aí dos dias atuais. Sim, por sim. isso que a gente escuta é complicado. A gente escuta muita coisa por aí, mas... Isso aí. Fala, Odmar. Ou Adriana, não sei quem é que vai falar. Não, só uma sugestão aí depois. Dá uma olhada no YouTube aí, numa mensagem aí do David Leonardo aí. Você é o ponto fraco de Deus. Ei, meu Deus. Perfeita exegese, amigo. Perfeita. Até medo. Com esse tema dá até medo. Porque, assim, só pelo tema já fere a ideia de Deus onipotente. Deus não tem ponto fraco. Assim, dá uma olhada nessa mensagem que vocês vão ficar. Vocês vão sair de lá renovados. Só pelo tema você já vê que já vai vir besteira, porque é complicado. Deus não tem ponto fraco, né? A não ser que mudemos alguns fundamentos teológicos: onipotência, onisciência, onipresença. Aí, não acredito nisso. Aí dá para falar isso. Agora, se você acredita nisso, fica complicado. Né? Então, gente, a partir disso que a gente fez, né, a gente fez aí É óbvio, né, que requer muito mais leitura, né? Você podia pegar, traduzir, né, ver outros comentários, ver outras ideias, mas a ideia é te dar um exemplo prático de como a gente pode fazer essa exegese. Agora, lembrando, o que eu fiz aqui? Eu segui essa perspectiva mais crítica do texto, né? Peguei comentários aqui que tem uma linha menos, não ligada ao conservadorismo, mas você vê que eu não precisei desconstruir nada, né? Acabar com a fé de ninguém, né? Que essa leitura crítica ela não é algo que vai destruir, né? Tu sempre vai ler o texto bíblico, vai destruir a fé, né? Os fundamentos. Não, ele vai tentar se aprofundar um pouco mais. Se a gente fosse ler outros comentários, né? Ia tentar ler outras questões. Eu peguei apenas uma frase do texto, né? Aqui desse comentário, a gente podia pegar outros versículos, e tudo isso vai te dando material. Agora, muito do que eu falei é o que está por trás dessa frase. Por isso que o comentário é importante. Quanto mais conteúdo você tiver, melhor você vai poder aplicar. E aí, você lê o texto, né, explica isso e vai contextualizar. Se fosse usar isso para mensagem nos dias atuais, eu ficaria até a pergunta, né? Deus é exclusivo na sua vida, irmão? Se não é, que ele seja agora, entendeu? Largue o ego, o status, a bebida. E aí o cara que é pregador manda ver. Eu não sou esse pregador, né? Eu não consigo transmitir essa emoção, mas a partir disso você desenvolve o texto, pega ali e manda mensagem. Lembrando, o que a gente está fazendo é a exegese, a gente não está montando a mensagem, não está montando a pregação, a gente está estudando o texto. Então, reunir esse monte de informação.
na mensagem você vai montar para poder apresentar isso para as pessoas. Essa que é a grande jogada aí, que a gente tem que fazer essa separação entre a exegese e a pregação. E a exegese, às vezes, você vai ter um monte de informação que não vai usar na mensagem. Eu procuro fazer um esboço das minhas mensagens, porque às vezes eu estudei o texto, trabalhei o texto, estou com um monte de informação na cabeça, e aí na hora da mensagem, aí vem aquele balãozinho, ó, tem isso, ó, foi isso, ó, foi aquilo, e foi não sei o quê, e foi não sei o que lá. O esboço me ajuda não, fica aqui, ó. Fica aqui para a mente não sair viajando nas informações. Então, o esboço é bom para isso. Então, o esboço é para a mensagem. Você vai pegar aquelas informações que você acha legal, pertinentes para aquele momento, daquele texto que você pesquisou, coloca ali e monta a mensagem. Mas a exegese é essa reunião de informações, de detalhes, de conteúdos. Quanto mais você puder ler e se informar sobre o texto, melhor vai ser a sua mensagem. Então, isso aí é bom a gente não esquecer. Então, eu tenho 5 comentários do livro de Êxodo. Leia tudo que você puder sobre o livro de Êxodo, que ao ler um versículo você vai perceber, poxa, naquela época eles acreditavam em outros deuses. Naquela época eu não tinha um povo que já estava formado. Eu tenho a junção de culturas, de religiões, a percepção do mundo deles era diferente da nossa. Então, o combate entre deuses, né, era muito mais real na mentalidade deles do que na nossa hoje. Mas será que existem outras coisas que eu poderia usar no lugar de deuses? É pertinente? Não é pertinente? Qual é, então, o tema central desse versículo? Né? De que maneira ele se aplica? Por isso que responder aquelas questões sobre data, né, objetivo, destinatários e contexto vale, porque aí você vai ter uma ideia da mentalidade do texto daquela época, quando foi produzido, e até do fato, né? Que entre o fato e a produção do texto tem uma distância. Essa distância, às vezes, tem mudanças, né, culturais, literárias, tudo isso tem que ser levado em conta. Quem é que vai me ajudar a entender isso? Os comentários. Os comentários que vão me ajudar a entender o que está por trás aí desse texto. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas, reclamações? Não? Então, vamos ficar por aqui e daqui a 10 minutinhos a gente volta para a segunda aula de Novo Testamento. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um texto, trazer o comentário, né, a gente tentar entender como fazer esse passo a passo, né, ver aí, e aí ver se tem diferença, né, da exegese do novo, do hebraico, se não tem, né, se tem, qual é a diferença entre ferramentas, material e aí por diante. Tá certo? Então é isso. Até daqui a pouco. Até. Alguém levantou a mão aí, quer falar?